De saúde para os nossos pets. Olha só, campanha Setembro Vermelho, que é aí de prevenção e alerta também, né, doutor Yudney? Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente que agradece aqui a sua presença. Essa campanha, a gente vai falar um pouquinho aí de prevenção de saúde e prevenção a problemas cardíacos em pets, né, doutor? Isso. Qual a importância de campanhas como essa? Às vezes a gente negligencia, né, essas doenças, né? Verdade. Porque é uma doença um pouco silenciosa, às vezes demora muito para apresentar algum sinal clínico. Então é muito importante esses meses de conscientização, né, para lembrar que existe essa doença e que a gente precisa diagnóstico precoce seria a melhor coisa, né? É verdade. Porque assim, eu sou mãe de pet, né? Sou mãe de... Então assim, nossos pets são nossa família mesmo e a gente tem que ter esse alerta, esse olhar também, né, doutor? Isso, Como os pets às vezes não falam, né? Então é muito... Às vezes, que às vezes a gente entende o que eles falam. Isso, por isso que eu falo às vezes, né? Porque às vezes você fala assim, ele não fala. Não, mas eu entendo o que ele fala, né? Então assim, como eles não, né, eles não conseguem falar o que estão sentindo, é muito importante a gente observar, né, e saber que existem essas doenças e procurar aí o diagnóstico e o tratamento, se for o caso. Com certeza. A gente tem até aqui uma telinha que mostra aí, de repente, alguns sinais. Tem aqui a primeira telinha, dá para colocar pra gente? Daqui a pouquinho eu chamo então. Aqui já chegou, olha, Setembro Vermelho, então cuidado com o coração dos nossos pets. E na próxima telinha tem aí também alguns sinais pra gente ficar atento quando a gente fala de saúde. Olha, sinais de que seu pet pode ter aí um problema cardíaco. Intolerância a exercícios, falta de ar, cansaço e tosse. É isso mesmo? Faz sentido, Esses doutor? são os principais sinais, né? Existem alguns outros, né, como edema de membros, acúmulo de líquido na barriga, né? Desmaios, né? Mas esses daí estariam talvez os principais que eles chamam a atenção, né? E que a gente tem que estar sempre observando mesmo. Perfeito. Aí, de repente, eu identifiquei algum sinal aí de que algo não está legal, logo já tenho que buscar, né, uma consulta médica. Isso. Mas, quando a gente fala assim de consulta médica, levar aí ao médico veterinário, de quanto em quanto tempo é indicado? Então, quando o animal é novinho, né? Então, assim, é legal já nas primeiras vacinas, o veterinário auscultar ele, observar se pode ter alguma malformação. De repente, né? já nascer. E já nasceu com a doença, né? Que a gente chama de doenças congênitas, né? Já veio com a gênese dele. Depois ali dos 7 anos, já é importante fazer alguns check-ups. Porque pode ter aquela doença silenciosa, né? Como a gente falou aí. A gente chegar antes de apresentar esses sinais clínicos que a gente acabou de falar. Né? Então, assim, a partir dos 7 anos. E identificou, né, se que tem alguma doença, aí sim, ou anual ou semestral, dependendo da gravidade da doença ou qual doença é. Fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento, né, desse paciente. Né? E quando a gente fala de raça, né? Tem algumas raças que são mais propensas a ter problemas cardíacos? As raças de pequeno porte, né? Então a gente sabe que tem muito problema valvular, né? As valvulopatias, né? E é muito comum. Então no Poodle, Lhasa, Shih Tzu, York, né? Spitz. Então essas raças assim, eles são bastante comum ter a valvulopatia. Raças maiores, né? Como Doberman, Boxer, eles também têm uma doença muito característica dessas duas raças. Olha. Então essas são importantes, né? Um acompanhamento já desde filhote, porque eles podem evoluir até uma doença muito silenciosa que leva eles a óbito sem nem ter apresentado nenhum desses sinais clínicos que a gente já falou. Olha só. Né? Então, uma morte súbita, né, por exemplo. Pode ser silenciosa. Isso. Quando a gente fala assim de problemas cardíacos em pets, doutor, a gente não está falando só dos cachorros, né? Os gatos também podem ter, por exemplo? Gatos também, né? Então, o gato, a doença mais comum dele seria a hipertrófica, né? Que também é uma doença, assim, silenciosa. E o gato, diferente do cão, ele demora mais ainda para apresentar os sinais clínicos, né? Então, o gato, ele é muito quieto. Às vezes, ele dorme quase o dia todo, né? Então o proprietário acaba não percebendo, né? O tutor. E aí quando apresenta já é mais grave, já afetou outros órgãos, né? Então gatos também, né? E muito importante, mesma coisa. Filhotinho, aquela auscultação, se tiver algum sopro, etc., fazer alguns exames. Mas adultos ali a partir de 5, 6, 7 anos é bom já fazer algum check-up para ver se tem alguma doença. Até porque, por exemplo, eu tenho um dálmata, né? Eu tenho 2 em casa. Tenho um dálmata que já tá velhinho também, já tá aí na terceira idade, e adotei a Sky, que é bacê sem raça definida, né? Com vira-latinha. E eles são muito hiperativos. O dálmata, doutor, é muito hiperativo. Então, quando o cachorro, assim, ele é muito hiperativo, ele pode, de repente, desenvolver alguma coisa no coração? Não. Ele não tem genética, não tem problema, mas ele pode, por ser muito hiperativo, brincar bastante, correr bastante? Não. É difícil desenvolver por ser hiperativo ou por fazer bastante exercício. Claro que, como eu falei, às vezes ele tem uma má formação
inflamação ou ele tem alguma doença que é silenciosa, né? Que a gente não descobriu ali nos exames de rotina, né? E aí, por ele ser mais ativo, etc., isso desenvolve, né? Mas aí ele já tinha alguma característica que ele poderia ter a doença, né? Então, se for umas arritmias, por exemplo, né? Então, ele tem uma arritmia que, se não fizer um eletro ou até mesmo um Holter, não vai descobrir. E às vezes ele tá brincando ali, de repente ele desmaia, ou às vezes até vem morte súbita. Né? Eu tô tirando a minha dúvida aqui ao vivo, porque o meu é tão imperativo, quer dizer, ele fica tão ofegante. Esses dias me acendeu o alerta. Falei, será que ele pode ter algum problema? Isso. E muito cuidado também com o calor, né? Verdade. O calor, nosso interior paulista é então, quente. Bem quente. E tem essas mudanças aí de temperatura, né? Um dia tá meio fresquinho, de repente a gente... E os pets sofrem também com a mudança de clima, né, doutor? Bastante, né? Então, assim como a gente sofre também. Com certeza, né? Então tem que lembrar disso aí. Nosso bate-papo tá só começando, vou fazer mais uma pausa. Setembro Vermelho aí, pra gente ter esse olhar, né, pros nossos pets. A gente tem que cuidar o ano inteiro, né, doutor? O ano inteiro. Mas tem um mês pra gente ter essa atenção, você abrir aquele espacinho na agenda, não, vou fazer um check-up no meu pet. Isso, né? É importante a gente sempre também. fala aqui, né, pra lembrar, né? Então a gente usa o Setembro Vermelho mesmo pra lembrar. Então, aproveita o intervalo, manda aqui a sua pergunta, manda a foto do seu pet também, daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Estamos falando da campanha Setembro Vermelho, que é de prevenção, né, doutor? Doutor Yudney Mota está aqui com a gente sempre, falando hoje, né, doutor, um pouquinho desse cuidado, desse olhar também para os nossos pets, né, o quanto é importante. A gente falou um pouquinho no bloco anterior, né, sobre esses problemas, alguns podem já ser, assim, congênitos, né, o pet pode nascer, mas como que acontece esse problema de coração no pet? É igual em nós, seres humanos? Sim, os problemas são muito parecidos, né? Então, assim, também nos seres humanos tem as doenças congênitas, que elas são mais ou menos bem semelhantes às doenças dos pets, né? Ou as doenças dos pets são semelhantes às doenças humanas, né? Como queira. E também as adquiridas, né? Então, também são bem semelhantes. A única que não se assemelha muito é o infarto, que acontece no ser humano e dificilmente acontece no pet, né? Então, muita gente fala, ele morreu de infarto, né? Então, provavelmente não foi, né? Porque o infarto por obstrução, né, das artérias, enfim, isso é muito raro nos pets, tanto no cão como no gato. Muito interessante. E chegou a hora que a gente gosta aqui, toda quarta-feira, a gente mostra os nossos telespectadores pets, que a gente fica aqui na expectativa para conhecê-los, né? O pessoal também adora ver. Quantos pets você tem? Tenho 3. 3? Quais raças? Eu tenho um Border Collie, um Poodlezinho e um vira-latinha. Ai, que delícia. Então, bora conhecer? A gente vai conhecer primeiro... Os peixinhos. Peixinhos? Ai, que legal. Deixa eu ver aqui a Pandora. Olha, a Pandora é simpática. Ela dando risada, tá vendo? O meu faz isso também. Eu falo, dá uma risadinha pra mamãe, ele dá. A Pandora, que é da Mariana, de Cedral. Que bacana. E a Kira? Cadê a Kira? Olha, uma pitbull, doutor. Do olho bonito, claro, né? Linda demais. A Kira, que é da Dalva Rosa, olha só. Agora a Lindinha. A Lindinha... Pincher. Eita, Pincher é bravo. Ixi, Pincher é o terror dos veterinários. Eu vi essa semana um vídeo na internet que viralizou, vou até trazer aqui no nosso quadro Viralizou, que um rapaz pulou, né, um muro para roubar uma casa e 3 Pinchers colocaram ele para correr. O Pincher é bravo. Aí, ó, a segurança, viu? Então, a Lindinha, que é da Cilei, lá de Lins. Beijo. E o Hugo? Cadê o Hugo? O Hugo, da Marisa, de Oswaldo Cruz. Olha o Hugo todo pomposo ali. Né? E a Lalita... Cadê a Lalita? Lalita tá tirando uma soneca, olha, fala até baixinho pra não acordar ela. Que é da Veridiana de Birigui. Beijo! E pra encerrar com chave de ouro, a Valentina. Ah lá, a Valentina. Yorkzinho. York, linda! Valentina, que é da Tereza de Birigui. Adoro conhecer os pets de vocês. Vocês também podem tirar uma selfie aí com o pet, viu? Pra aparecer aqui na tela da Band. Se o seu pet não apareceu hoje, calma, que semana que vem a gente mostra. Falar um pouquinho aqui antes da gente encerrar, doutor, a gente só fazendo recapitulando tudo, a gente falou aí do check-up, que é
importante, né? A gente levar nosso pet e tal, ter esse acompanhamento, né? E quais exames de rotina que, de repente, o tutor do pet pode fazer? Ó, a gente sempre fala assim, quando tem uma doença já que foi vista ali na auscultação ou mesmo no raio-x, né? Aí a gente tem que fazer o ecocardiograma, o eletrocardiograma, né? Às vezes a gente tem que até usar a mão do Holter, né? Se é uma arritmia ali que não é vista no ambulatório, aferição da pressão arterial, né? Porque eles podem também ter hipertensão, né? Como nos seres humanos. Então, esses são alguns exames mais característicos ali para diagnóstico de doenças cardíacas. Perfeito. Olha, tem um paciente seu aqui no WhatsApp. Ah, é? Eu acho que ele que está conversando aqui comigo. O Pedro, que é da Lilian. Olha, tá até de gravatinha aqui, doutor. Reconhece? Olha, um poodle. Lindo demais. Tá falando aqui, ó, que é paciente do doutor aqui também, né? E é importante também a gente frisar essa relação mesmo, né? Porque o cardiologista, né, o pet, ele acaba sendo ali um amigo da família, verdade, né? Que vai acompanhar depois do diagnóstico, a gente fica muito próximo, né, a ele. Aí vira quase um médico da família ali, né, do Com pet. certeza. Rapidinho, uma perguntinha antes da gente encerrar, doutor. A Fernanda tá dizendo o seguinte, que a pet dela é uma poodle, tá gravidinha e ela tá sentindo que ela tem dificuldades para respirar. Se pode ser algum problema cardíaco. Tem que ver qual o estágio da prenhez, né, qual a idade dela, né? Seria legal, interessante levar um veterinário mesmo para ele auscultar, ver se tem alguma relação com a gravidez, né? Ou se ela pode ter realmente um problema cardíaco. Perfeito, então. Não dá mais tempo de responder perguntinhas, mas convido a doutora a voltar aqui também. Obrigado, quando quiser, agradeço. Tá bom? Agradeço muito importante falar desse mês, né, de verdade. conscientização. Com certeza. E obrigado aí pelo espaço. A gente que agradece, doutor, sempre aqui, viu? Obrigada também pela sua companhia.